Vamos fazer agora o TMM, teste muscular manual para a cintura escapular, iniciando pelo músculo romboide, que é um músculo que faz adução da escápula com rotação para baixo, vascular medial, para poder testar a força dessa musculatura de acordo com a tabela de Oxford. Vamos iniciar no grau 3. O paciente fica em derrúpito ventral. Vamos pedir para que ele leve o cotovelo em direção ao teto. Ele faz esse movimento de abdução horizontal do ombro, que ao mesmo tempo faz com que a escápula dele se aproxime da coluna, em adução com a rotação para baixo. Já o grau 4 seria estabilizar a coluna dele e aplicar uma força na região proximal do braço, com o braço de alavanca reduzido. E o grau 5, equivalente à resistência máxima, esse braço de alavanca estava curto, agora fica um braço de alavanca longo e ele consegue fazer a amplitude. O grau 2 eu tenho que neutralizar a gravidade, portanto o paciente tem que ficar sentado e aí eu posso fechar o atrito da mesa, do corpo dele e pedir para que ele dê a cotovelada para trás, fazendo o cotovelo dele para trás. Ele mantém a abdução aqui em isometria ou eu sustentava aqui embaixo. E ele ativamente faz a força da musculatura, trazendo essa escápula dele para dentro e voltando. O grau 1 é a palpação, eu iria apenas fazer a palpação sem movimento e o grau 0 seria sem esboço nenhum de contração muscular. TMM para o músculo serrátil anterior. O teste muscular manual começa, então, com o paciente na ponta dorsal, flexão do ombro em 90 graus. A gente pede para que o paciente feche a mão, colocando só o indicador para frente e tentando levar o indicador em direção ao teto. Esse movimento aqui se desloca a cápsula da mesa em direção ao teto e a protração da escápula. O grau 4 eu aplicaria uma resistência com o braço de alavanca curto, força, e o grau 5 com o braço de alavanca longo. O grau 2 eu preciso anular a ação da gravidade, o paciente fica sentado e a gente pede para que o paciente faça esse mesmo movimento de alcançar a ponta para frente. Teste muscular manual para trapézio superior. É um músculo que faz a elevação das escápulas. A gente pode avaliar ele de maneira unilateral. Então, a gente pede para o paciente levar o ombro em direção à orelha e voltar, mantendo a cervical sempre olhando para frente. Para a orelha não vir em direção ao ombro, mas sim o ombro vir em direção à orelha. Grau 3, a gente pode aplicar uma resistência com o braço de alavanca menor. Grau 4, pode aplicar uma resistência com o braço de alavanca maior, que seria o grau 5. Já no grau 2, nós precisamos anular a ação da gravidade. Portanto, precisamos deitar ele no cubo ventral do paciente para que o paciente consiga fazer esse movimento de levar o ombro em direção à orelha, só que agora anulando a ação da gravidade. Teste muscular manual para o músculo subescapulado, rotador interno. Vamos pedir então para que o paciente deite e dê curto ventral e nós vamos abduzir o ombro a 90 graus, fletir o cotovelo a 90 graus e pedir para o paciente levar a palma da mão em direção ao teto. Desta maneira, vai e volta. Isso seria o grau 3, contração da gravidade. Eu posso aplicar uma resistência com o braço de alavanca curto, grau 4, e uma resistência com o braço de alavanca longo, grau 5. Para fazer esse movimento anulando a ação da gravidade, que seria o grau 2, eu preciso ainda com o paciente sentado para que o paciente consiga fazer esse movimento com o cotovelo rente ao corpo, levando a palma da mão em direção ao abdômen. Isso seria o grau 2 subescapular, rotador interno, anulando a ação da gravidade. Teste muscular manual para o músculo peitoral maior. O paciente em decúbito dorsal, a gente vai posicionar o braço dele em abdução horizontal e pedir para que ele tente encostar essa mão no ombro oposto, flatindo o cotovelo. A gente está fazendo então a abdução horizontal, as fibras com o estorno do peitoral maior, contração da gravidade. E agora nós vamos aplicar uma resistência proximal. Um braço de alavanca curto, estabilizando aqui no externo do paciente. Esse é o grau 4. E o grau 5 seria aplicando com o braço de alavanca longo para aumentar a resistência do paciente. Isso sim seria um grau 5. O grau 2 seria a anulação da ação da gravidade. Portanto, o paciente tem que ficar sentado. Ele pode sustentar o mesmo movimento, ou em isometria, ou eu posso estabilizar isso aqui para ele. E ele traz o braço nessa direção para frente. Teste muscular manual para o redondo menor infraespinhoso. O paciente leva o cotovelo a 90 graus, o braço reduzido a 90 graus e o cotovelo fletido a 90 graus. Nós vamos então solicitar o dorso da mão em direção ao teto, no movimento de vai e volta. Esse seria o grau 3, amplitude completa contra a ação da gravidade. Para dificultar, eu posso aplicar uma resistência com o braço de alavanca curto, isso seria o grau 4. E com o braço de alavanca longo seria o grau 5. Para poder certificar que o paciente tem grau 2, precisa anular a ação da gravidade, pedindo para que o paciente se sente e faça o movimento em que ele está com a mão no abdômen, com o cotovelo rente ao corpo. Eu ofereço para ele fazer então um movimento de rotação externa. Teste muscular para o grande dorsal. Nós podemos simplesmente pedir para o paciente ficar em decúbito ventral e pedir para o paciente tentar alcançar o pé dele. Baixa a escápula, baixa o ombro. Isso fazendo este movimento, a ação da gravidade está nula, então seria grau 2. Como é que seria o grau 3? Pedindo o paciente para sentar de costas na ponta da mesa e ele colocando essa mão na altura do quadril dos dois lados e extensionando o ombro para ativar o latíssimo do dorso. É um teste muito usado para verificar se o paciente tem condições mínimas de usar muleta axilar ou muleta canadense. Você pede para o paciente sair da ponta da mesa e ele ir se arrastando até a outra ponta da mesa, levando o tronco em direção para cima e abaixo. Para fazer isso, ele precisa ativar a musculatura do grande dorsal, o peso do corpo dele contra a ação da gravidade.
Teste muscular manual deltoide. Como o deltoide é um músculo que faz tanto flexão, abdução e extensão, nós vamos realizar as três maneiras. Vamos pedir para que o paciente levante o braço para frente. Isso vai garantir a flexão da amplitude completa contra a ação da gravidade. Esse é o grau 3. E a abdução com a amplitude completa contra a ação da gravidade seria também do grau 3 para o deltoide médio. E a extensão seria o grau 3 para o deltoide posterior. Para aplicar a resistência, nós iremos então estabilizar o paciente, aplicar uma resistência com o braço de alavanca proximal ao ombro e o braço de alavanca distal ao ombro. Esse seria o grau 4 e 5. O mesmo se aplica para o deltoide médio com resistência proximal e com resistência distal. E o mesmo se aplica também para o deltoide posterior, quando aplicamos a resistência proximal e quando aplicamos a resistência distal. Para fazer o grau 2 da musculatura, a gente pede para o paciente deitar. Nós vamos então apenas sustentar o braço do paciente enquanto ele faz um movimento de flexão e extensão. Nessa posição, a abdução estaria com o braço e a alavanca distal. Nessa posição, a abdução estaria contra a ação da gravidade. De novo, para anular essa ação da gravidade, sendo uma abdução, eu teria que deitar o paciente em um pouco dorsal. Para que o paciente, então, pudesse fazer este movimento de abdução, anulamos a ação da gravidade, isso seria um grau 2 para o deltoide médio. Teste muscular manual para o músculo braquial. Solicitamos que o paciente fique em pronação e faça a flexão do cotovelo. Este seria o grau 3 do músculo braquial. Aplicando uma resistência proximal, força seria o grau 4. Uma resistência distal seria o grau 5. O músculo braquial radial, o mesmo procedimento, a diferença é que o antebraço fica neutro, então a gente pede para o paciente levar o polegar em direção ao ombro, em flexão do cotovelo com a ação da gravidade, grau 3. Aplicamos então a resistência proximal, grau 4, e a resistência com braço de predigital com grau 5. O grau 2 é a mesma coisa, vamos anular essa maior gravidade e pedir para que ele leve o polegar em direção ao peito. Teste muscular manual para o tríceps braquial. O paciente sentado, nós vamos então solicitar que o paciente fique na posição do tríceps francês para então conseguir fazer a extensão do cotovelo com a ação da gravidade. Esse seria o grau 3. O grau 4 nós vamos aplicar uma resistência com o braço da alavanca proximal e o grau 5 com o braço de alavanca distal. Para fazer o grau 2 do tríceps, vamos colocar ele em uma posição horizontal e pedir para que ele estique o cotovelo. Teste muscular manual para os pronadores e supinadores. Então, quando o paciente faz a flexão do pronador, está agindo contra a ação da gravidade, com uma curta espaço de amplitude, isso seria grau 3. Com a resistência proximal seria grau 4 e com a resistência distal seria grau 5. Mesma coisa para os músculos supinadores, a gente coloca ele já em uma posição pronada e essa supinação até a metade ocorre contra a ação da gravidade, então seria o grau 3. Para os músculos supinadores, essa resistência proximal seria grau 4 e essa resistência distal seria grau 5. Para anular essa gravidade, para realizar uma avaliação do grau 2, nós precisamos então fazer com que esse movimento ocorra do ponto médio ao ponto neutro, para frente. Para o grau 2, dos pronadores e supinadores, você vai fazer uma flexão máxima do cotovelo para colocar o antebraço na direção da gravidade. Assim, você anula os movimentos rotacionais do antebraço, então assim, isso também seria um grau 2 para os músculos pronadores e supinadores. Teste muscular manual para os flexores e extensores do punho. Nós vamos pedir então para que o paciente faça a extensão do punho levantando aqui a mão. Ele levanta a mão e os dedos, e assim fazendo a contração da gravidade. Então, eu posso aplicar uma resistência proximal, grau 4, ou uma resistência distal, grau 5. E o grau 2 seria a anulação da ação da gravidade. Ele fazendo a extensão do punho seria o grau 2 das extensores. Já os flexores, a gente posiciona o antebraço em supinação, pede para ele levantar a mão, e isso seria o grau 3 para os flexores. Aplicar uma resistência proximal seria grau 4 para os flexores, e uma resistência distal seria o grau 5 para os flexores, colocando a posição neutra do antebraço e pedindo para fazer uma flexão de punho, anulando a ação da gravidade.